Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 14, até o capítulo 5, versículo 10. Vamos lá? Hebreus 4, 14 até o 5, versículo 10. Diz o seguinte: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A partir do capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E, por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Até aqui, até o versículo 10, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a porção lida da sua santa e da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos considerando vários pontos, vários aspectos relacionados à oração. Nós já vimos uma definição de oração, nada mais é do que uma conversa com Deus. Nós já vimos o conteúdo da oração, nós devemos orar de acordo com a vontade de Deus, seguindo assim as orientações do Senhor Jesus Cristo. Nós já vimos que nós devemos dedicar um tempo contínuo para a oração, até mesmo baseando no exemplo de Jesus Cristo. Nós já vimos os vários tipos de oração, os vários tipos de conversas que a gente deve desenvolver com Deus ao longo da nossa jornada aqui neste mundo. Então, foram vários pontos, foram várias verdades, foram vários aspectos que nós consideramos. Tanto é que hoje já é o nosso 9º estudo. Tanto é que hoje é o nosso 9º estudo. Contudo, a gente pode afirmar, a gente pode dizer que nada, absolutamente nada adiantaria de tudo aquilo que a gente já viu, de tudo aquilo que a gente considerou acerca da oração, se Cristo, meus irmãos, se Cristo, minhas irmãs, não tivesse exercido e não continuasse a exercer o seu ministério ou o seu ofício sacerdotal. Eu vou voltar para que essa afirmação possa calar profundamente ao coração dos irmãos. Nada adiantaria de tudo aquilo que a gente já viu, de tudo aquilo que a gente considerou acerca da oração até aqui, se Cristo não tivesse exercido, se Cristo não exercesse o seu ofício e o seu ofício sacerdotal,
a sua função e função de sacerdote. Na verdade, é o ofício sacerdotal de Cristo, é o exercício da função de sacerdote de Cristo que, meus irmãos, que minhas irmãs, torna as nossas orações reais, que faz com que as nossas orações elas venham ser eficazes da parte de Deus, da parte do Senhor. E esse é outro ponto relevante que jamais nós devemos esquecer. O exercício sacerdotal de Cristo, o exercício da função de sacerdote de Cristo, ele garante a realidade, ele garante a eficácia das nossas orações. E diante disso, você pode se perguntar, e diante disso você pode se indagar, mas o que é isso? O que é esse ofício sacerdotal de Cristo? É uma das funções que Cristo exerce pelo fato de ele ser o nosso intermediador, o intermediador entre Deus e os homens, entre Deus e os homens. Juntamente com a função de profeta, juntamente com a função de rei, Cristo ele exerce também a função de sacerdote. Por quê? Porque ele é o nosso intermediário. Por quê? Porque ele é o nosso intermediador entre nós e Deus. E é justamente por causa disso, o seu ofício sacerdotal, que nós temos a realidade da oração, sendo uma verdade da nossa vida, que nós temos a garantia da eficácia das nossas orações. E quando nós falamos no exercício sacerdotal de Cristo, nada mais, nada menos, nós estamos dizendo que ele se apresentou diante de Deus como uma oferta em prol dos nossos pecados e que ele hoje continua exercendo a sua função de sacerdote, intercedendo continuamente por cada um de nós, as pessoas pelas quais ele morreu. Então, em síntese, em resumo, isso é o que nós devemos entender sobre o ofício sacerdotal de Jesus. Ele apresenta a sua oferta pelos nossos pecados, ele é a própria oferta pelos nossos pecados e hoje, pelo fato de ele ser o nosso sacerdote, ele intercede por nós diante de Deus e diante do Senhor. Então, é isso que torna as nossas orações reais. É isso que faz com que as nossas orações elas sejam ouvidas, elas sejam eficazes na presença de Deus, na presença do Senhor. Veja aqui como as coisas se encaixam, a revelação se encaixa. Olha só, Hebreus capítulo 5, versículos 1 e até o versículo número 6. Diz o seguinte, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é considerado nas coisas, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Era isso que o sacerdote fazia. Ele era o representante do povo, se achegava diante de Deus, representando o povo para oferecer sacrifício de expiação pelos pecados do povo. Isso acontecia ao longo de todo o Antigo Testamento com base na lei mosaica. Versículo 2. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele, no caso dos sacerdotes no Antigo Testamento, ele mesmo está rodeado de fraquezas e, por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo, até porque existia toda uma preparação no Antigo Testamento para que o sumo sacerdote pudesse se submeter para somente a partir daí sacrificar em favor do povo. Em primeiro lugar, ele sacrificava em favor dos seus próprios pecados. Versículo 4. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão, e, consequentemente, todos os descendentes de Arão. Aí veja agora o paralelo com a obra de Jesus Cristo. Versículo 5. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o exercício ou ofício sacerdotal no Antigo Testamento, ele era tipo do ofício sacerdotal que Cristo ele exerce hoje. Era uma sombra, era uma ilustração,
era um tipo, realmente, daquilo que Cristo ele iria exercer e exercer hoje como o nosso sumo sacerdote. Só que no sentido infinitamente superior, só que no sentido infinitamente excelente. Então, pensar no ofício sacerdotal de Cristo é relembrar do ofício sacerdotal que nós encontramos lá no Antigo Testamento. Então, feita essa observação inicial, vamos agora considerar os dois aspectos. Vamos agora considerar os dois motivos. Vamos agora considerar as duas razões pelas quais a gente pode crer e afirmar que Cristo ele é o nosso grande sumo sacerdote. Em primeiro lugar, porque Cristo ele se sacrificou por nós. Cristo é o nosso sumo sacerdote porque ele foi sacrifício em nosso lugar. Conforme nós vimos no Antigo Testamento, os sacerdotes, meus irmãos, minhas irmãs, eles ofereciam sacrifícios em favor do povo. Eram sacrifícios que envolviam a morte de animais, eram sacrifícios que envolviam a entrega de manjares, eram sacrifícios que envolviam a entrega de alimentos. Eu fiz essa observação de maneira proposital, porque muitas vezes, quando a gente pensa nos sacrifícios do Antigo Testamento, só vem à nossa mente os sacrifícios que eram feitos através dos animais. Mas não só isso. Havia as oferendas através de manjares, havia as ofertas através de comidas. Então, tudo isso é regulado, sobretudo, no livro de Levítico. Então, esses sacrifícios que nós encontramos no Antigo Testamento, eles se tornavam eficazes na medida em que o povo, aqui no sentido específico, na medida em que o israelita o fazia pela fé no Messias prometido. Não era o sacrifício pelo sacrifício, não era a entrega do animal pela entrega do animal, mas quando eles compareciam perante Deus, e quando o sumo sacerdote comparecia perante Deus para sacrificar em favor do povo, aquilo ali se tornava eficaz quando se fazia na esperança, na fé, na confiança que o Messias viria, o Messias prometido. Desde a promessa que nós encontramos, a primeira promessa que nós encontramos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o que nós chamamos de proto-evangelho, que está diretamente relacionado ao Natal, ao nascimento de Jesus Cristo. Então veja, no Antigo Testamento se realizava todo aquele sistema de sacrifícios, de animais, de manjares, de alimentos, e eles eram eficazes na medida em que eles eram feitos na fé, na esperança, na perspectiva que Deus enviaria o seu Filho, o seu Messias. E aí o que é que nós encontramos? Jesus Cristo, meus irmãos, Jesus Cristo, minhas irmãs, ele é o nosso sumo sacerdote. Por quê? Porque ele foi aquele que entregou a oferta pelos nossos pecados. E o que foi que ele entregou como oferta pelos nossos pecados? A sua própria vida, de sorte que quando nós olhamos o ministério de Jesus Cristo, a gente observa uma peculiaridade, ou seja, no Antigo Testamento, os sacerdotes entregavam ofertas. Cristo, ele não só foi o ofertante, aquele que entregou a oferta, como também ele foi a própria oferta. Aqui você já percebe a superioridade do sacerdócio de Cristo quando comparado aos sacerdotes no Antigo Testamento. Eles precisavam de ofertas para comparecer perante Deus. Cristo não, ele foi a própria oferta que a entregou quando ele morreu por nós lá na cruz do Calvário. Então, de cara aqui, você já percebe. De repente aqui você já vê a superioridade do sacerdócio de Cristo, porque ele foi tanto o ofertante como também a oferta. Abram aí, por favor, carta aos Hebreus. Na verdade, na manhã de hoje, meus irmãos, a gente vai cansar de ler o livro de Hebreus, porque não tem um livro melhor para você trabalhar o sacerdote de Jesus Cristo, senão a carta aos Hebreus. Hoje a gente vai desgastar mesmo as nossas Bíblias na carta aos Hebreus. Olha só, Hebreus capítulo 7. Porque, na verdade, essa carta foi feita com esse objetivo, né? De mostrar a superioridade de Jesus Cristo. Hebreus 7, versículos 26 e 27. Olha só o que é dito aqui em relação a Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, pelo sacrifício que ele fez de si mesmo em nosso favor. Ele era o ofertante, ele era também a oferta.
Não, Hebreus 7, versículos 26 e 27. Ok? Verso 26 e verso 27. Olha só, meus irmãos, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa nos é ensinada aqui na palavra. E depois a gente vai perceber como isso se relaciona às nossas orações. É dito o seguinte em relação ao sacerdócio de Cristo. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, referindo-se a Jesus. Quais são as suas qualificações? Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus. Porque os sacerdotes do Antigo Testamento, todos eles eram pecadores. O nosso grande sumo sacerdote, ele não tem nenhuma mistura com o pecado, ele é perfeito. É por isso que ele detém essas prerrogativas, conforme nos é dito aqui. Ele é inculpável, ele é sem mácula, ele é separado dos pecadores, ele é feito mais alto que os céus. Versículo 27. Que não tem necessidade, veja, como os sumos sacerdotes, aqui do Antigo Testamento, de oferecer todos os dias sacrifícios. Primeiro, por seus próprios pecados, depois, pelos pecados do povo. Cristo não tinha essa necessidade. Não, vou oferecer o sacrifício aqui, primeiramente, pelos meus pecados. Não, ele não tinha pecado. Para depois oferecer pelo povo. Não. Veja o que ele diz aqui. Primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo. Aí ele complementa. Porque fez isto, veja, uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Lá na cruz do Calvário. Cristo ele estava sendo sacerdote. Lá na cruz do Calvário, ele estava entregando a sua oferta, a sua própria vida. Lá no Calvário, ele estava exercendo o seu ofício sacerdotal. E é maravilhoso, meus irmãos. É maravilhoso, minhas irmãs, a gente poder vislumbrar esse aspecto específico do ministério de Jesus Cristo. Ele é o nosso profeta, ele é o nosso rei, ele é o nosso sacerdote. E como nosso sacerdote, a gente pode observar algumas características, algumas qualidades que ele tem como nosso grande sumo sacerdote pelo sacrifício que ele realizou em nosso lugar. Quais são essas qualidades? Quais são essas características do sacrifício de Jesus Cristo que o torna o nosso grande sumo sacerdote? Quais são? A gente pode ver pelo menos 3 dessas características. Em primeiro lugar, Cristo ele é o nosso grande sumo sacerdote porque o seu sacrifício é um sacrifício perfeito. O seu sacrifício é um sacrifício perfeito. Abram, por favor, aí. Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2. E é bom que a gente não vai sair de Hebreus. Pelo menos agora não. Hebreus, capítulo 2, versículo 17. Veja, Cristo, o nosso sumo sacerdote, porque o seu sacrifício ele é um sacrifício perfeito. Hebreus, capítulo 2, versículo 17. Olha só. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e observa a parte final do versículo, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. É diferente. No Antigo Testamento se oferecia animais. No Antigo Testamento se oferecia manjares. No Antigo Testamento se oferecia alimentos. Cristo lhe ofereceu o seu próprio corpo. Não qualquer corpo, mas um corpo imaculado, sem mancha. O seu sacrifício ele foi perfeito. Perfeito. Mais adiante, Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Versículos 13 e também o versículo número 14. Olha só agora. Que declaração fantástica nós temos aqui, ó. Hebreus 9, 13 e 14. Diz o seguinte: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, versículo 14, veja, muito mais, o quê? O sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno,
a si mesmo se ofereceu sem máculas a Deus, ou sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, o sangue do Cordeiro, no caso de Cristo, ele é infinitamente superior a tudo aquilo que era utilizado no Antigo Testamento. Era apenas sombra, tipo de uma realidade perfeita que viria na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Por fim, o versículo 28, do mesmo capítulo 9 aos Hebreus, diz o seguinte: assim também Cristo, veja, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, não são de todos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. O sacrifício de Cristo foi único, foi perfeito. Não há necessidade de repetição. E ele virá para aqueles que lhe esperam para a consumação da salvação. Então Cristo é o nosso sumo sacerdote? Sim. Por quê? Porque ele se sacrificou por nós. Em primeiro lugar, o seu sacrifício é um sacrifício perfeito. Mas não só isso. Em segundo lugar, o sacrifício de Cristo, ele é um sacrifício suficiente. O sacrifício de Cristo, ele é um sacrifício suficiente. Por quê? Porque aperfeiçoou de maneira definitiva, de maneira completa, de maneira perfeita, aquelas pessoas para as quais ele havia se sacrificado, aquelas pessoas pelas quais ele, Cristo, morreu. Por isso hoje, eu, você, todos nós, estamos definitivamente, completamente, perfeitamente perdoados de todos os nossos pecados, de todas as nossas transgressões. Não há mais débito, meus irmãos, não há mais dívida, minhas irmãs, em relação a Deus quanto às nossas vidas. Quando Deus nos enxerga, Ele enxerga a obra que Jesus Cristo ele fez em nosso favor. Éramos pecadores, éramos miseráveis, éramos transgressores, mas a oferta de Jesus Cristo nos lavou completamente, de forma que não há um só resíduo, por menor que seja, de pecado. Por isso a gente tem garantia de salvação. Por isso a gente não pode temer a perda da nossa salvação. Porque o que gera morte é pecado. O que gera condenação é pecado. Se Cristo solucionou o nosso grande problema do pecado, então não há mais o que temer quanto à consumação da salvação. Ela se dará inevitavelmente. Por quê? Por causa do sacrifício de Cristo, que foi um sacrifício suficiente, completo. Olha só o que o autor aos Hebreus fala. Hebreus capítulo 10, versículos 11 até o versículo número 14. Hebreus capítulo 10, versículos 11 até o versículo 14. Olha só o que o autor sagrado nos ensina aqui, ó. Ora, versículo 11. Todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Quando o autor sagrado escreveu essas palavras, o sistema sacrificial do Antigo Testamento ainda existia. Os judeus estavam ali em Jerusalém. A cidade não tinha sido invadida pelo general Tito. Isso aconteceu no ano 70 da nossa era. Então, todo aquele sistema de sacrifícios ainda vigorava quando essa carta ela foi escrita, dentro do contexto aqui em termos de data. E é por isso que ele fala aqui que o sumo sacerdote, naquele contexto, todos os dias estava sempre realizando os pecados. Por quê? Animais não podem nos purificar dos pecados, definitivamente. Aquilo era apenas uma sombra. Servia quando feito por fé. Mas a partir do momento que chegou Cristo e o seu sacrifício, aquilo ali se tornou desnecessário. E ele complementa, versículo 12. Jesus, porém, olha só o contraste, olha só a diferença. Jesus, porém, tendo oferecido, veja, para sempre, o quê? Um único sacrifício pelos nossos pecados, assentou-se à destra de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Cristo, ele oferece o seu sacrifício na cruz, ele dá a sua vida pelos nossos pecados,
Ele passa 3 dias no mundo dos mortos, vamos assim dizer, ou dentro da realidade da morte, vamos assim dizer. Mas o que é que acontece? Ao 3º dia, ele ressurge, o primeiro estágio da sua glorificação. Depois de alguns dias, ele ascende aos céus, o segundo estágio da sua glorificação. Depois, ele é entronizado à direita de Deus, o 3º estágio. E depois ele exerce a sua função de sacerdote, o 4º estágio. E depois ele virá para buscar a sua igreja, o 5º estágio. Meus irmãos, tudo é muito perfeito. Por isso que as pessoas perdem totalmente o sentido do Natal, quando começam a divagar por coisas relacionadas a comércio, a roupa, a diversão, a entretenimento, ao invés de considerar na beleza do nosso Salvador. E a gente fica assim, deslumbrado, boquiaberto, perplexo, admirado com tudo aquilo que representa a sua obra. Então veja, agora Cristo ele está à destra de Deus, à sua direita, à direita do Pai, fazendo o quê? Intercedendo por cada um de nós. Mas segura, que a gente vai chegar já já na intercessão. Se bem que nem sei se vai dar tempo hoje. Então vamos lá. Versículo 13. Continua o autor sagrado. Aguardando, daí em diante, até que seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Por quê? Verso 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo... Quem são essas pessoas, meus irmãos? Somos nós, que estamos sendo salvos. A eficácia do sacrifício de Cristo está sendo aplicada ao coração de cada pecador, que é regenerado pela pregação da palavra. E aí Cristo se torna para ele o seu sumo sacerdote, sacrificando em seu favor, de sorte que Deus agora enxerga aquela pessoa que foi alcançada por essa obra como uma pessoa diferente. Não por causa dos seus próprios méritos, mas tão somente por causa dos méritos de Cristo. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que em termos espirituais, nós não somos ricos, não. Nós somos milionários, bilionários em termos espirituais. Porque valor nenhum paga isso. Valor nenhum paga isso que Cristo ele fez por nós. Nós mesmos, nós não pagaríamos. Se nós vivêssemos, depois da salvação, toda uma vida andando de joelhos, comendo a nossa carne, isso seria muito pouco para pagar o preço pelos nossos pecados. E a gente não fez nada, absolutamente nada. Quem fez por nós foi o nosso grande sumo sacerdote Jesus Cristo, que fez o quê? Fez um sacrifício perfeito. Que fez o quê? Que fez um sacrifício suficiente, mas não só isso. Cristo também, ele fez um sacrifício único em nosso favor. Abram aí, por favor, Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7, versículos 26 a 27. Que a gente já viu, mas eu queria destacar aqui só essa do para sempre. Na verdade, a gente já pode adiantar e já pode ler somente o versículo 27, a parte B, que é o que eu quero destacar aqui. Hebreus 9, 27, parte B. Diz o seguinte, em relação ao sacrifício de Jesus Cristo, em relação ao seu ministério sacerdotal, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, o sacrifício de Cristo foi único. Não há mais necessidade. Os judeus hoje estão querendo reconstruir o templo lá em Jerusalém para voltar aos sacrifícios. Para quê? Não tem necessidade mais. A revelação ela nunca retroage. A revelação ela sempre progride, ela avança. Essa é uma das características da revelação de Deus. Ela nunca retroage, ela só progride, ela só avança. Então, como é que você vai voltar uma coisa do passado se você já tem uma realidade perfeita aqui? Não há mais necessidade. Agora a gente tem que focar em Cristo somente. É por isso que a gente tem que ter cuidado, meus irmãos, com um certo movimento de judaizar, não sei nem se é essa a palavra, de estar muito voltado para as tradições judaicas. É o kippah que as pessoas gostam, é candelabro, é isso, é aquilo outro. Mas, irmão, não precisa disso, não. A obra de Cristo já foi perfeita. A gente não vive mais na antiga dispensação, não. A gente vive dentro da nova dispensação. Então, é um apego com essas coisas desnecessário. Se você já tem a realidade, porque você está apegado com as sombras. Se você já tem a realidade, porque você está agarrado com os tipos. Não tem necessidade. A gente já tem o perfeito.
Então, não adianta a gente retroagir, a gente tem que avançar. Então, veja, aqui você observa algumas características do sacrifício de Cristo que o torna o nosso grande sumo sacerdote. Foi um sacrifício perfeito, foi um sacrifício suficiente, foi um sacrifício único. Mas aí surge a pergunta: e em que isso relaciona às nossas orações? O que é que isso envolve na nossa vida de oração? O que é que isso impacta na nossa vida de oração? Em tudo, meus irmãos. Em tudo, minhas irmãs. A gente pode dizer que foi o sacrifício de Jesus Cristo que tornou real as nossas orações. O sacrifício de Cristo tornou real as nossas orações. Antes do sacrifício de Cristo, como é que estava a nossa comunhão com Deus? Estava prejudicada, porque existia uma barreira bem alta chamada pecado, que impedia que nós adentrássemos a comunhão com o Senhor. O profeta Isaías, no capítulo 1, ele fala justamente dessa triste realidade, que o pecado, ele nos barra de poder desfrutar da comunhão com o Senhor, e era esta, infelizmente, a nossa condição antes da realização do sacrifício de Jesus em nosso favor. Por mais que nós orássemos, por mais que nós pedíssemos, por mais que nós suplicássemos, Deus ele fechava simplesmente o seu ouvido para nós, como ele ainda fecha o seu ouvido para as orações que são feitas por parte daquelas pessoas que ainda não experimentam da salvação. Agora, uma vez que ele vem e se sacrifica, agora, uma vez que esse sacrifício se torna real para as nossas vidas, a barreira da separação que existia entre nós e Deus, ela foi derribada, de sorte que agora a gente tem comunhão com o Senhor, porque agora a gente adentrou a sua presença. Então as coisas mudaram completamente. Usando aqui a linguagem popular, as coisas mudaram da água para o vinho. Porque através do sacrifício de Jesus Cristo, a barreira da separação foi derribada e agora você consegue ter acesso a Deus. E por isso você ora. E por isso Deus ouve a sua oração. E por isso Deus lhe escuta, porque sem o sacrifício de Jesus Cristo, não há oração. Sem o sacrifício de Jesus Cristo, ele não ouve os nossos pedidos. Sem o sacrifício de Jesus Cristo, ele não atenta para o nosso clamor. Tem que ter sangue para poder comparecer à presença de Deus, como tinha que ter sangue lá no Antigo Testamento, só que o sangue de animais, para que as pessoas comparecessem perante a presença de Deus através do sacerdote, porque sem derramamento de sangue, diz o autor aos Hebreus, não há remissão para pecados. Eu sempre gosto de dizer que tudo na vida tem seu preço, e o pecado ele cobra o seu preço. Qual é o preço do pecado? É a morte. Então, para que o pecado venha a ser restaurado, alguém tem que morrer. E nesse caso, nosso alguém já foi Jesus Cristo que morreu em nosso lugar. Então, é Ele que nos dá esse acesso a Deus. Olha só o que Paulo fala. A gente vai sair só de Hebreus nesse momento. Lá em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Talvez hoje só dê tempo da gente trabalhar um aspecto, mas vamos embora, vamos ver o que a gente consegue. Efésios capítulo 2. Efésios 2, 3 a 16. Olha agora, meus irmãos, como a nossa realidade é diferente. Efésios 2, 13 a 16. E lembre-se disso, quando você ouvir essas palavras e sempre ouvi-las. Nós somos ricos, milionários, espiritualmente falando, não tem ninguém que se equipare a nós. Não tem. Versículo 13, olha só. Mas agora, hoje, veja, em Cristo, vós que estáveis longe, fostes aproximados através de quê? Pelo sangue de Jesus Cristo. Olha aqui a garantia da oração. Olha aqui a realidade da oração. A gente foi aproximado através do sangue de Jesus Cristo. Por quê? Porque antes nós estávamos longe. Versículo 14. Porque Ele, Cristo, é a nossa paz. E Ele fez o quê? O qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, Cristo, Ele derrubou aquilo que nos impedia de ir à presença de Deus. Versículo 15. Aboliu aonde? Na sua carne, pelo seu sacrifício, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem,
judeus e gentios, fazendo a paz. Versículo 16: e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Somos um só povo agora, judeus e gentios, pela obra de Jesus Cristo. E agora nós adentramos a presença de Deus. A oração é real. Hoje você pode orar. Hoje você pode buscar a presença de Deus. Hoje você pode clamar ao Senhor, porque você foi atingido pela obra sacrificial de Jesus Cristo, o nosso grande sumo sacerdote. Esse é o nosso grande privilégio. O nosso grande privilégio. Um pouco mais. Hebreus, capítulo 9. Olha só o que nos é dito aqui. Hebreus, capítulo 9, versículos 11 e 12. Hebreus 9, 11 e 12. Olha só o que diz aqui a palavra. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, veja, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Anualmente era isso que um sumo sacerdote ele fazia. Ele entrava no Santo dos Santos, aspergia o sangue, oferecia o sacrifício em favor do povo, para que assim o povo mantivesse a sua comunhão com o Senhor. Cristo fez a mesma coisa, só que ele levou o seu próprio sangue. O seu próprio sangue. O sangue da eterna aliança. E com esse sangue, ele obteve, para mim, para você, para todos nós, uma eterna redenção. Não é pouca coisa não, meus irmãos. E agora nós temos esse acesso direto ao Pai. Podemos entrar no Santo dos Santos. A cada momento que a gente se coloca diante de Deus em oração, ser no sentido individual, ser no sentido coletivo, é como que nós entrássemos num tabernáculo de Deus, um tabernáculo celestial, para apresentar diante dele as nossas petições. Que grande privilégio! E isso só foi adquirido através do sacrifício que Cristo ele realizou por nós. É por isso que, para que a gente pudesse orar hoje, meus irmãos, o preço foi caro, viu? Valorize o seu tempo de oração. Valorize o seu tempo de oração, porque para que você pudesse ter hoje acesso ao Pai, o seu filho teve que vir aqui morrer para que, através do seu sacrifício, nós pudéssemos adentrar a presença de Deus. Então, valorize cada instante. Valorize cada momento que você tiver na presença de Deus. E lembre-se, foi caro o preço para que esse acesso lhe fosse dado. E só havia uma pessoa que podia lhe dar esse acesso, que é Jesus Cristo. Olha só, voltem aí, Hebreus, capítulo 4. Eu estou encerrando. Infelizmente, eu vou ter que dividir essa aula em 2 momentos, para que a gente possa compreender esses aspectos mais aprofundadamente. E aí a gente vai ter agora só 2 domingos para trabalhar sobre o nascimento de Jesus. Mas não tem problema, vamos fazer. Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 14. A realidade posta é que agora nós temos acesso a Deus, o Santo dos Santos foi nos dado acesso. Veja agora, versículo 14. Qual é a nossa obrigação diante disso? Qual é a nossa obrigação diante disso? Olha só, versículo 14. Diz o seguinte, ó. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então a realidade é essa. Nós temos um sumo sacerdote, adentrou aos céus, um sumo sacerdote que se compadece de nós, um sumo sacerdote que garanta as nossas orações. E agora, qual é a minha obrigação diante desse privilégio? Porque, como eu sempre gosto de dizer, que todo bônus gera um ônus.
que todo privilégio gera uma responsabilidade, que toda bênção gera uma obrigação. Então, a bênção é você ter Cristo como seu sumo sacerdote, ele ter penetrado os céus, ele dá acesso ao Pai, tudo isso é privilégio. E agora, o que é que recai para nós, em termos de compromisso? Versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, como? Confiadamente. Aonde? Junto ao trono da graça. Para quê? A fim de recebermos o quê? Misericórdia e acharmos graça quando? Para socorro em ocasião oportuna. Achegue-se ao trono da graça agora, meus irmãos. O caminho já está aberto. A porta já foi aberta. O véu já foi rasgado. Então, vá à presença de Deus. Não perca tempo. Vá à presença de Deus. Não perca esse privilégio. Ore, porque essa realidade ela é real. Eita, agora eu fui redundante. Essa realidade ela é possível por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Então, foi aquilo que eu falei agora há pouco. Valorize cada segundo que você tiver na presença de Deus. Faça desse momento o seu comparecimento aos santos dos santos. A presença do Deus 3 vezes santo, que ninguém pode ver a sua face, dada a sua sublimidade. E você tem esse privilégio através das suas orações, porque Cristo lhe leva até lá, até o trono da graça. Você não podia ir, mas ele pega pela mão, ele coloca lá na presença de Deus. É por isso que a gente ora. É por isso que Deus escuta as nossas orações. É por isso que a oração é tão valiosa para nós. Porque foi Cristo que adquiriu esse bendito privilégio para as nossas vidas. Então, Cristo, ele é o nosso grande sumo sacerdote? Sim. Por quê? Em primeiro lugar, porque ele se sacrificou por nós. Um sacrifício perfeito, um sacrifício suficiente, um sacrifício único, e por causa desse sacrifício, agora, você, todos nós, temos o privilégio de adentrarmos a presença de Deus através das nossas orações. Por isso, repito, as nossas orações elas são reais, porque elas estão baseadas e elas são possibilitadas através daquilo que Jesus Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, esse é o primeiro aspecto. Hoje não dará mais tempo. Na semana que vem, a gente vai ver o segundo aspecto do ofício sacerdotal que Cristo ele realiza em nosso favor, que está diretamente relacionado às nossas orações. Por quê? Porque Cristo ele intercede por nós. E a gente vai fazer todo um levantamento, pelo menos resumidamente, das figuras do Antigo Testamento, para que a gente possa compreender como isso se tornou real e como isso é um privilégio que nós temos nos nossos dias. Então, que Deus ele nos abençoe, que Deus ele aplique a sua palavra em nossos corações e que essas verdades, irmãos e irmãs, incendeiem o nosso coração, para que a gente possa ter mais disposição, para que a gente possa ter mais interesse, para que a gente possa se envolver cada vez mais com a oração. Elas são possíveis por causa do sacrifício de Jesus. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossas mentes, em nossos corações, em o nome de Jesus. Amém.